Olá, tudo bem? Eu sou Miguel Marado. Estou aqui para falar um pouco sobre o último episódio do livro lendário e as suas origens, o seu contexto histórico. O episódio chama-se Bom Jesus e é referente ao Santuário de Bom Jesus de Braga, onde o protagonista de lendário, Rodrigo Baldaia, encontra uma espécie de gruta artificial que serve para levar a cabo aquilo que foi entendido como lendas no passado, portanto, a aparição de objetos de cariz religioso no Monte Espinho, o Monte do Bom Jesus. Mas antes de falarmos sobre estas lendas e a sua base naquilo que é o lendário português real, vamos falar um bocadinho sobre a história do próprio Bom Jesus. O Bom Jesus surge primeiramente como uma ermida, um local onde estaria implantada uma cruz de Cristo como local de peregrinação, se assim quisermos dizer, de afastamento daquilo que é o rebuliço da cidade por parte de alguns elementos religiosos que habitavam a cidade ou as redondezas da cidade para buscar paz, contemplação para as suas preces. Ao longo do tempo, esta cruz é substituída por uma capela após outra e mais tarde por uma igreja e finalmente pela basílica que está lá atualmente. Isto porque, sobretudo a partir do século XVIII, sob vontade do arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles, começa a desenvolver-se o Santuário de Bom Jesus, como o conhecemos hoje, como uma nova Jerusalém. Portanto, como a representação de uma ascensão de um mundo mais terreno para um mundo divino, celestial, que é representada pela tal escadaria que nós temos hoje como principal dimensão do monumento. Esta escadaria é acompanhada por um enorme número de capelas com os últimos momentos da vida de Cristo, não é? Paixão de Cristo, que normalmente corresponde a 14 estações, a 14 momentos. Neste caso temos cerca de 20 no que respeita ao Bom Jesus de Braga, incluindo a própria Basílica, que é uma destas paragens, digamos assim, e tudo isto rodeado por uma série de esculturas relativas a figuras bíblicas e também a figuras relacionadas com a Paixão de Cristo e também muitas fontes, todas elas muito simbólicas, algumas referentes à simbologia greco-romana, outras referentes à simbologia claramente católica. O desenvolvimento deste monumento, então, tem como processo histórico, sobretudo, a construção nos séculos XVIII e XIX, mas do ponto de vista da sua justificação está baseado em duas lendas reais, reais no sentido em que são conhecidas de todos, não são inventadas por mim. Estas lendas, então, a primeira delas está relacionada com 1340, está relacionada com a Batalha do Salado, uma batalha que se considerava ser muito importante para a definição do futuro da Península Ibérica. Porque temos, de um lado, os católicos, representados pelo rei castelhano, pelo rei português e também pelo arcebispo de Braga, com o exército de Braga, e do outro lado temos os muçulmanos. O arcebispo de Braga era Dom Gonçalo Pereira e, neste momento, temeu-se perder o arcebispo, porque a sua morte seria certamente simbólica da derrota católica e do avanço inabalável dos muçulmanos na Península. O que se deu na Batalha do Salado foi a vitória católica. Os muçulmanos perderam. Isto é considerado um ponto, mais uma vez, marcante, mas desta vez da derrota definitiva que viria a acontecer no século seguinte dos muçulmanos, enquanto, digamos, presentes como senhores da parte do terreno da Península Ibérica. Aqui temos o primeiro milagre. No contexto desta Batalha do Salado, diz que surgiu no Monte Espinho, no Monte do Bom Jesus, uma cruz que marcava aquilo que era a inevitável vitória católica e que sossegou um pouco os católicos que temiam perder os reis e, sobretudo, o arcebispo como símbolo do catolicismo. Mais tarde, temos outra lenda associada ao Bom Jesus, novamente o aparecimento de um símbolo católico, neste caso de um cálice, no contexto de 1640, da restauração da independência de Portugal. Quando já havia algum desespero em função e muitas revoltas em função do controle de Portugal pela coroa castelhana, nas mãos dos reis Filipos, na dinastia filipina, surge um cálice no Monte Espinho que simboliza que está iminente a vitória portuguesa e a restauração da independência em Portugal. E, portanto, aqui está justificada um pouco a importância crescente do Bom Jesus enquanto local de importantíssimo vínculo religioso relacionado com aquilo que é a importância da religião. No que toca à ficção,
ao livro lendário. O que acontece é que eu, em vez de adotar a restauração da independência na segunda lenda, decidi adaptar a lenda para um momento diferente, que ocorre em 1384, relacionado com a crise sucessória de 1383-85, quando não havia um claro sucessor português ao rei de Portugal e, portanto, D. João de Castela quer reclamar o trono como seu, portanto, quer então terminar com a independência de Portugal face a Castela, e o principal pretendente ao trono aqui em Portugal é outro D. João Mestre Davis, que termina tornando-se o rei de Portugal. Mas para isso acontecer, acontece também um momento definidor desta contenda, que é a Batalha de Aljubarrota. Um momento em que, pela segunda vez, D. João de Castela vai invadindo Portugal e Nuno Álvares Cabral, que era líder do exército português, decide confrontá-lo a meio do caminho entre Castela e Lisboa. E nesse contexto cria uma estratégia que leva a que, apesar de que as forças portuguesas, apoiadas por forças inglesas, estivessem em muito menor número quando comparadas com as forças castelhanas, conseguem bater-se com sucesso e vencer a batalha. É interessante que, quando nós falamos de Gonçalo Pereira, o arcebispo de 1340 da Batalha do Salado, ele é avô de Nuno Álvares Pereira, o general que leva à vitória na Batalha de Aljubarrota em 1384. Por isso eu também achei interessante conciliar estas duas lendas, estes dois momentos, como os momentos justificadores da importância do Bom Jesus. Então o que acontece aqui é que Nuno Álvares Pereira vai vincar a independência de Portugal neste momento e vai haver o surgimento do cálice no Bom Jesus como símbolo desta iminente vitória portuguesa no contexto desta batalha, e que sossega um pouco aqueles que temiam perder a sua independência face a Castela. É interessante então que temos o cálice como centro simbólico desta lenda, e quando olhamos para a última parte da escadaria do Bom Jesus vista de baixo, vemos que as fontes centrais da escadaria formam a forma de um cálice. Um cálice que representa o Santo Graal, o copo que foi usado como, para beber por Jesus Cristo na última ceia, e mais tarde foi usado para recolher o seu sangue das suas feridas, já durante a sua crucificação. Portanto, temos aqui um símbolo relacionado com a salvação. Neste caso, com a salvação de Portugal em relação a Castela. E temos aqui duas pessoas da mesma família, o arcebispo D. Gonçalo Pereira e Nuno Álvares Pereira, que são ambos muito importantes, vêm ambos desta região de Braga, no norte de Portugal, e são ambos muito importantes para estes momentos marcantes, e que então justifica a importância do Bom Jesus e também a sua inclusão naquilo que é o contexto do livro. Terão de ler um bocadinho mais para perceber quais são as implicações desta pequena descoberta que faz Rodrigo Baldaia, em que contexto é que ela acontece, e, de facto, para conhecerem aquilo que é o final do livro. Muito obrigado pela vossa atenção. Posso garantir que estarei de volta com outra série referente também, mais uma vez, a contextos históricos de lendas e locais referidos em lendário, mas desta vez referentes ao volume 2, que tem também 10 episódios e que em breve vou publicar. Muito obrigado pela atenção. Até breve.